Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 32 ao 37, tá certo? Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que você possa receber as mensagens no seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Elimine as distrações, certo? Para que a gente possa compreender o que o Senhor quer nos transmitir através dessa palavra. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que aconteceu aqui? Davi estava contando a Saul o seu storytelling. O que é isso? É o que você viveu até você chegar onde está hoje. Entende, irmãos? E verdadeiramente isso é o testemunho do crente, sabe? Onde a gente for, a gente precisa pregar. Então, Davi estava se referindo quando ele não era ninguém, entende? Quando ele era desprezado pela sua família, pelos seus pais, pelos seus irmãos, sabe? E todos ficavam reunidos na casa, jantando, almoçando, entende, irmãos? E Davi no campo, cuidando das ovelhas, entende? Então ele tinha feridas que precisava ser curada. Se não fosse Deus na vida de Davi. Irmãos, ele se dedicava, cuidava daquelas ovelhas como fossem suas, entende? Era dos seus pais, da sua família, mas ele cuidava como fosse sua. Então, quando aparecia lobo, quando aparecia leão e urso, Davi ia resgatar. Sempre os ursos e os leão ia lá e roubava o cordeiro, a ovelhinha que ele
pastoreava. Ele ia atrás e resgatava. Então, Davi estava falando a Saul que não era só ele. Ele tinha vontade, sabe, de livrar o cordeiro e as ovelhas da boca do leão e do urso. Ele só tinha a vontade, a disposição. Mas Deus é quem entregava a vitória a ele. Entende, irmãos? Então, ele conseguia matar. Então ele conseguiu matar o urso e o leão. Porque Deus estava com Davi. E o Senhor fez: se esse rapaz cuida tão bem das ovelhas no anonimato, imagine quando ele for rei. Então, esse mancebo, esse jovem, vai ser o próximo rei. Pois o Senhor estava rejeitando Saul, entende, irmãos? Porque Deus não se agradou. Saul estava omitindo seu posicionamento de pai a respeito de seus filhos, que andava troncho, sabe, desconcertado dentro da casa de Saul, do Senhor, porque foi Deus que permitiu Saul estar ali como rei, mas também foi Deus que rejeitou. Entendem, irmãos? Davi era muito jovem, mas Deus já estava preparando ele para o futuro. Então, levantou Samuel e mandou ele ir na casa do pai de Davi, para ungir Davi como rei. Então aconteceu que todos se apresentaram, né, dos irmãos de Davi, mas não era nenhum deles. E perguntou: não tem mais um? Samuel disse: não tem mais um. Não tem mais nenhum. Porque até agora Deus não confirmou qual homem seria para que eu ungisse como rei. Então ele se lembrou de Davi no campo, irmãos. Então mandou chamar. E quando Davi chegou, Deus falou grandemente a Samuel: é esse aí. Então ungiu Davi como rei na frente de todos seus irmãos. Quer eles quisessem ou não, Davi iria ser rei. Entende, irmãos? Deus falou assim: não olhe para a aparência, não olhe para a estatura, porque ele não vê como homem, ele vê o coração. E o coração para Deus é muito importante, irmãos. O coração puro, sincero, que é obediente. E as demais coisas ele acrescenta, irmãos. Se você se ver como um Davi, tenha calma. Deus se encarregará de colocar você no local correto. Que Ele te fez a promessa. Você não vai ter que lutar de unhas e faca, sabe, irmãos? Para chegar lá, Deus é que vai te direcionar. Vai colocar você onde você vai governar. Então, amados, por que estou dizendo isso? Após Davi ser ungido, ele voltou para cuidar do rebanho. Mas não seria a mesma coisa dali por diante, pois Deus colocou um espírito mau, permitiu um espírito mau entrar dentro de Saul.
e todas as vezes ele ficar desesperado com esse espírito mau. Só que tinha um mancebo que sabia tocar gaita, que a presença de Deus era com ele. Quem, irmãos? Davi. E disseram: eu conheço, é o filho de Jessé, a presença de Deus é com ele. Você não está procurando, Saul, alguém que cante, que louve, que exalte o Senhor na sua presença? Pois bem, tô sim, manda chamar esse mancebo. Então Davi estava pela primeira vez ali, pelas primeiras vezes, né, visitando o local onde ele iria reinar. Entende, irmãos? Veja como Deus é maravilhoso. Então ele tocava e os espíritos fugiam de Saul. Então Saul não queria deixar mais o menino voltar, sabe? Para ficar com o pai dele. Queria que Davi ficasse por ali. Por todas as vezes que aparecesse o espírito mau, Davi tocava e os espíritos eram espantados. E então Davi voltou para sua casa e aconteceu que esse gigante, sabe, irmão, filisteus, começou a afrontar o exército de Israel, o povo de Deus. Então, todo mundo ficou com medo. Todo mundo ficou com medo. Davi foi levar comida para os seus irmãos que estavam ali, sobre campo de batalha. E quando chegou lá, ele viu o cenário que estava acontecendo. Então ele: sou eu. Ninguém quer ir, ninguém vai, é eu quem vou. Ele afrontou o exército do Deus vivo. E da mesma forma que Deus me ajudou a matar um urso e um leão, Ele vai me ajudar a matar esse gigante também. Esse Golias aí que está debochando da cara de todo mundo. Principalmente do dono do povo que ele está afrontando. Então eu irei contra ele. Então Saul não quis deixar, mas ele contou a história. E Saul teve que permitir ele ir para o campo de batalha. Então, se lembre, se Deus está contigo, não tem gigante que impeça a tua vitória, a tua prosperidade. Um milagre de Deus na tua vida. Se Deus está no barco, continua firme. Não desanima, pois Ele vai te honrar perante um exército que possa estar contra você ou debochando de você. Creia no Deus que tudo pode. Você não será envergonhado. Davi não bateu no peito e disse: eu vou na força do meu próprio braço, mas eu vou na força do meu próprio Deus. Então foi por isso que Davi venceu o gigante Golias. E foi debochado. Davi foi debochado pelo gigante. Porque Davi, o instrumento de Davi era um estilingue com uma pedrinha. Entende, irmãos? Mas aquilo era o suficiente, pois quando ele lançasse a pedra sobre o estilingue, era Deus que iria conduzir até o rosto daquele gigante. E quando ela batesse, era checkmate. E foi checkmate.
o gigante caiu, Davi cortou a cabeça e todo mundo começou a colocar Davi lá em cima. Saul matou 1000, Davi matou, porém, 10.000. E ficou essas musiquinhas. As mulheres tudinho enlouqueceram por Davi. E daí por diante, Saul já começou a perseguir Davi, porque viu que o Senhor era com ele. Então, Davi teve tentativa, emboscadas de morte várias vezes por Saul. Mas quem está obedecendo a palavra de Deus, quem está firme no propósito, na missão que Deus entregou, não morre antes que a promessa se cumpra. Entende, irmãos? Deus é fiel para cuidar de mim e de você nos mínimos detalhes. Amém? Não se esqueça. Ele nunca desamparou um sequer que serviu a ele, que obedeceu o seu chamado. Não será diferente na sua vida também. Amém? Se você crê, deixe o seu amém. Deixe uma palavra de encorajamento para todos os Davis que estiver passando em meio aos processos da vida, para que lá na frente ele venha exercer o seu chamado, viver a promessa, de fato, ver tudo se cumprindo como Deus preparou, como Deus planejou. Amém, irmãos? Vamos orar e entregar essa mensagem e cada vez mais edificar nossas vidas e a nossa comunhão aqui através do YouTube. Amém, irmãos? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por nos dar sabedoria, inteligência, discernimento sobre a Tua palavra, sobre as Tuas estratégias, Senhor. Como a gente pode ser alguém segundo Teu coração, apenas lendo e colocando em prática a vida de Davi, pois ele era segundo o coração de Deus. Sabe o que isso significa? Um coração sábio, um coração que crê em Deus acima de todas as coisas, que tem medo de perder a presença, que não está nem aí para reino, para castelo, para roupas finas, está nem aí para as riquezas deste mundo, que ele dizia assim: Senhor, tira tudo de mim, mas continua com tua presença dentro do meu ser. Pode tirar tudo de mim, mas a presença não deixa não. E é isso que Deus, ele prioriza a quem ele chama. A presença, irmãos, é o que a gente não pode perder. A presença de Deus, ela vale muito mais que ouro, que prata, que joias, que diamante. Aleluia, glória a Deus. Que você receba de Deus hoje esse maná do céu que cai sobre nós. Deposite em seu coração, medite nessa palavra, para que Deus continue se fazendo presente na tua vida também, Davi. Oh, meu amado, não fique com medo. Seja valente. Seja ousado, pois Deus vai te honrar onde quer que você esteja. Pai, é isso que eu te oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. Seja a boca de Deus nessa geração. Compartilhe essa mensagem com 2 ou 3 pessoas, para que todos nós possamos ser aquilo
que um dia fomos alcançados, né? Deus usou outras pessoas para se disponibilizar e enviar uma palavra, e deixar uma palavra de esperança, de vida na presença do Senhor. Então Deus nos alcançou, nos livrou do lamaçal do pecado. Então vamos continuar e se mover dos céus, para que Deus consiga alcançar mais vidas e libertar das amarras do inimigo, da escravidão, sabe, irmãos? Vale a pena servir esse Deus. Se você crê, deixe nos comentários. E se você se encontra nessa situação, não murmure, não fique se questionando. Obedeça a palavra do Senhor e tome posse dela. Agradeça, para que você venha dar passos adiante da promessa. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Tchau!